Olá, boa tarde todo mundo. Voltamos para a segunda parte do seminário de Educação Integral, debate. Eu sou a Beatriz Goulart e farei a mediação da próxima mesa, que será sobre infraestrutura, tempos, espaços e recursos para a educação integral com equidade. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, mas com a pele bem morena, o cabelo bem preto, estou de óculos, estou com uma camisa sem mangas. Nesse momento eu estou em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Tenho 63 anos, acho que é suficiente, né? Bom, aqui na varanda de uma pousada onde eu estou trabalhando esses dias. Bom, estão conosco para dialogar sobre esse tema a Paula Onça, do Instituto Alana, a Raquel Treiber, do Semadem, e a Miriam Abramovay, da Flaxo. Elas representam ideias e instituições parceiras, né? A rede de alianças a qual a Nath se referiu hoje de manhã. Somos uma rede muito bacana. Bom, para abrir, sejam muito bem-vindas, né, meninas, mulheres, e para abrir o debate, a gente vai ter, então, a fala das três, mais uns 20 minutos cada uma, 25, e quem vai abrir a roda de debate vai ser a Paula, tá bom? Começando com a autodescrição dela. Bem-vinda, Paula, está com você a palavra. Obrigada, Bia. Boa tarde a todos e todas e todes. Para mim é uma honra compor essa mesa com a Raquel, com a Miriam, com a Bia, mulheres que eu admiro e aprendo muito. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, uso óculos, estou vestindo uma blusa cinza e ao fundo tem uma parede cinza com 2 quadros. Bom, eu gostaria de solicitar que colocasse a apresentação. Obrigada. Bom, eu trabalho no Instituto Alana, sou especialista em educação, natureza e culturas, e venho aqui hoje apresentar nessa mesa um pouco do que a gente vem trabalhando em torno da ideia de uma educação baseada na natureza. O Alana, como vocês podem ver no próximo slide, é uma instituição que trabalha na defesa, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes, para que esses direitos sejam garantidos com absoluta prioridade, como diz o artigo 227 da Constituição Federal, essa responsabilidade compartilhada na proteção e cuidado com as crianças e adolescentes. O Alana, ele trabalha, pode passar o slide, com 3 eixos principais, né, de ação, a defesa das crianças, né, no ambiente digital, ações para a equidade social e inclusão de todas as crianças e o eixo natureza. Eu vou contar um pouco hoje sobre o nosso trabalho do eixo natureza, que está no próximo slide, e que tem nosso objetivo, né, nesse eixo é defender o direito de toda criança a viver no meio ambiente saudável, né, essa defesa, esse direito ao meio ambiente saudável é também um direito garantido na Constituição Federal, no artigo 225, e a gente também luta pela defesa do direito da criança a se vincular com a natureza, né, a conviver, a ter uma experiência direta com a natureza para poder criar o vínculo com ela. Pode passar para o próximo slide. A gente tem feito uma leitura de mundo, vamos dizer assim, como diz Paulo Freire, né, como que é assim que orienta as ações desse eixo, a partir de um reconhecimento e uma constatação, né, das 3 grandes crises ambientais pelas quais a humanidade vem passando, que está bastante bem descrita nesse relatório, né, da ONU, que tem esse título bastante sugestivo também de fazer as pazes com a natureza,
que é de 2021 e que aponta para a existência de 3 grandes crises, pode passar, que é a crise da mudança climática, da perda da biodiversidade e da poluição, né. Então, e o quanto que essas 3 crises têm, de certa forma, colocado um grande desafio para nós como humanidade, para a nossa sustentabilidade, para a continuidade da nossa existência. Pode passar. Essa crise climática, né, ela atinge já, assim, isso num relatório também da Unicef, né, 1.000.000.000 de crianças, né, em todo o mundo e 40 milhões aqui no Brasil, né. Não vou ler todos os dados, mas, as crianças estão muito com algum risco, né, é um índice de risco de viver algum dos impactos dessa mudança, dessa emergência climática, seja na segurança alimentar, enfrentamento de seca, inundações, desabamento. Então, são fatores que atingem as crianças que estão num estado, peculiar de desenvolvimento, então, por isso, são mais vulneráveis, né, a essas crises, tanto as crianças quanto as mulheres. Então, a gente entende que essa crise climática é uma crise do direito das crianças também. Pode passar, por favor. E a gente, né, essa figura que demonstra, né, que todos estamos, né, dentro dessa grande crise ambiental, mas cada uma, o impacto é diferente, dependendo do recorte de raça, de classe social, então, por isso a gente vem pensando, formas, de dialogar, né, com essa ideia de uma justiça climática. Pode passar. Uma outra crise mais invisível que a gente, compõe, assim, nessa leitura de contexto, é essa crise da desconexão com a natureza, né. Aqui tem uma figura, né, uma imagem de uma criança meio que engaiolada no meio da cidade. Então, hoje 80% das crianças, né, brasileiras vivem nas cidades, a cidade ela não é planejada, vamos dizer assim, para um acolhimento dessa infância, um acolhimento saudável, né. Por diversos motivos, as crianças acabam muitas vezes confinadas em espaços fechados, com pouca movimentação física, então a criança muitas vezes sai da sua casa, entra num veículo, depois vai para a escola, na escola muitas vezes, né, com uma ideia mais, eh, de um desenvolvimento, uma preocupação maior com um desenvolvimento cognitivo, deixa essas crianças, né, muitas vezes, a maior parte do tempo que ela passa na escola dentro das salas de aulas, né, o que, enfim, a importância, né, desse conceito da educação integral para ampliar essa possibilidade, olhar a criança com as suas múltiplas dimensões e a necessidade de desenvolver corpo, a parte emocional, social, cultural, né, política. Então, e isso a gente tem, reunido, né, e acompanhado, né, diversos estudos e pesquisas que vêm falando das consequências negativas, né, para o desenvolvimento da criança dessa situação de confinamento e de aumento, do sedentarismo, né, no seu modo de vida. Então as crianças estão cada vez mais obesas, né, então 1/3, né, das crianças estão com sobrepeso, né, e também com miopia precoce, né, pela falta de horizonte, de exercitar, né, o olho para enxergar os horizontes por causa né, do uso excessivo de telas. Então a gente tem, acompanhado, né, o quanto que, esse modo de vida na cidade tem, trazido esses prejuízos mesmo para o desenvolvimento infantil. Pode passar para a próxima tela. E isso tem gerado impactos, né, no modo de vida das crianças, né, e também nas escolas, né. As cidades, elas, né, crescem em detrimento, muitas vezes, das áreas verdes, né, nessa disputa mesmo entre, né, as áreas verdes que ainda restam e o crescimento, né, da cidade. Então, isso é um dos fatores, né, que tem
tirado o acesso, né, das crianças a essas áreas verdes e à natureza. E muitas vezes quando tem, né, arborização, áreas arborizadas, áreas verdes, elas não estão, distribuídas de modos equitativo, né, então essa figura, né, que mostra esse contraste entre, né, normalmente as áreas arborizadas são aquelas mais privilegiadas e as que têm menos, né, áreas verdes são as regiões mais periféricas e vulneráveis. Então, a gente pode passar para o próximo, né, e mostrar como que esse impacto, né, tanto do acesso, mas também esse impacto das outras crises, né. Então, a exposição à poluição, a gente viveu, né, nesse ano, né, em setembro, né, aquele período de grandes queimadas na Amazônia e no interior de São Paulo, que deixou o ar com a pior, né, qualidade. O São Paulo, né, foi uma das piores, eh, a teve um dia que foi a cidade que teve a pior qualidade do ar do mundo, né, então a gente já está vivendo isso, isso afeta diretamente crianças e principalmente idosos, né, as crianças estão em estado de desenvolvimento, elas são mais sensíveis mesmo na poluição, então aumento, né, de crises, respiratórias, né, aconteceram nessa época e acontecem por causa da poluição. No próximo slide a gente também, pode ver notícias sobre, né, as ilhas de calor, né, que normalmente está nos bairros mais pobres e periféricos de São Paulo, que tem temperaturas mais altas por falta mesmo das áreas verdes e da arborização, né, que traz sombra, conforto térmico, então isso tem sido também uma questão, né, a gente tem enfrentado, constantes ondas de calor, e no próximo slide, a gente traz um olhar de como que, assim, isso tem gerado uma preocupação, né, porque muitas vezes até as aulas podem parar por causa desses impactos, né, e esse é um relatório do Banco Mundial recente, né, que vem trazendo algumas recomendações e também um pouco desse quadro, né, que tem se formado no mundo, de o quanto que esses impactos têm influenciado a educação, né, e às vezes a paralisação das escolas, né, a oferta ao direito à educação, e aponta também para necessidades de pensar então também na recuperação, né, do conteúdo e a repensar a infraestrutura escolar. Pode passar, no próximo slide tem um 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 gráfico, né, mostrando que isso é uma situação de diversos países, então tem diversas bolinhas, uma lista de países, e aí quanto maior a bolinha é o número de vezes que a escola teve que parar por conta de algum desses impactos. Pode passar. Aí, como a título de exemplo, né, aqui o que aconteceu no começo do ano na região sul, né, a grande enchente, pode passar, que atingiu, né, mais de 1.000 escolas, né, em todo o estado, né, que sofreram de maneiras mais leves ou mais graves, ou perda total, né, dos seus espaços escolares e que estão até hoje num movimento mesmo de reconstrução, né, e de revisão mesmo, das suas infraestruturas. Pode passar. Também a questão que aconteceu no ano passado em São Sebastião, né, que já num outro tipo de impacto do desabamento, e que, né, teve um grande esforço também da prefeitura de São Sebastião na reconstrução desses espaços. Pode passar. E e a gente tem visto também que, por outro lado, né, dentro de todos esses impactos e como eles têm, atingido as crianças e adolescentes, a gente tem cada vez mais visto estudos do quanto que o bem-estar da criança, ela depende do tipo de ambiente onde ela está, né. Esse, relatório, né, Lugares e Espaços da Unicef, conta um pouco disso, traz dados sobre isso e como que as crises ambientais estão determinando, né, os espaços da infância, ou restringindo, né, que a criança vá para fora porque está muito calor, ou, enfim, impactando o lugar onde a criança, habita e se desenvolve. Pode passar, por favor. E há muito tempo já o programa Criança Natureza do Alana e, bem, né, vem pesquisando também
por outro lado, os benefícios que a natureza traz para a criança, para o desenvolvimento integral da criança, né, essa cena da criança numa árvore, ela expressa um pouco disso, né, os desafios do corpo, quanto que estimula o desenvolvimento físico, a parte emocional, no sentido também da superação de desafios, criação de autoestima, sensação de bem-estar e relaxamento, e um desenvolvimento mesmo integral, né. Então, na próxima tela, a gente vê então, com base nesses estudos, né, do benefício, algo que a gente já sente no nosso corpo, na nossa vida, mas, que os estudos só vêm comprovar, né, assim, a importância disso, a gente vem pensando, nas escolas, né, como esse, equipamento que está bastante capilarizado, né, em todos os territórios, né, das cidades, e quanto que ela pode ter um papel fundamental para garantir esse direito, né, da que a criança tenha acesso, né, à natureza e a um meio ambiente saudável todos os dias, né, já que a criança ela frequenta esse espaço diariamente. Porém, o que a gente vê, né, nos dados é que no último censo, esses são dados da educação infantil, que apenas 34% das escolas têm parques infantis, né, que somente 31% tem área verde para as crianças dentro do espaço escolar, e que muitas vezes a infraestrutura ela não é exatamente propícia, né, para oferecer esse espaço. Pode passar, por favor. Aqui, vou pedir para passar mais uma vez. E mesmo quando tem, espaços escolares, né, que tem mais área verde, né, uma pesquisa, por exemplo, como esse que está, né, na foto, uma pesquisa diz, né, que de 32 dias, né, de observações durante o dia a dia escolar, apenas 11 as crianças estiveram no pátio. Então, muitas vezes esses espaços não são utilizados e não são entendidos como ambientes de aprendizagem, né. Pode passar, por favor. Então, em diálogo, né, com toda esses dados e também essas orientações, por exemplo, da Unicef, né, essa fala de ter uma área verde, né, uma recomendação de que tenha uma área verde acessível para as crianças, a pelo menos um raio de 300 metros, né, para que ela possa ir a pé, isso significa ter acesso, né, a essas áreas. E também recomendações do Manual, né, Brasileiro de Pediatria, né, falando sobre esses diversos benefícios, pode passar, por favor. A gente vem, e esse daí também é um documento de referência que fala dessa ideia, né, de um brincar baseado na natureza, né, um pouco essa associação, né, das áreas verdes e o brincar infantil, trazendo essa ideia, de que, né, você investir na naturalização dos espaços, né, e criar essas áreas verdes para a infância faz tão bem para a cidade, no sentido da adaptação às mudanças climáticas, a mitigação, quanto para o desenvolvimento infantil. Então pode passar. E a gente vem aí num histórico, né, de trabalho, aí pode passar para a próxima tela, que a gente já vem há um tempo, né, trabalhando com o desemparedamento da infância, né, trazendo essa ideia de ir para fora, né, da sala de aula, de explorar os seus territórios educativos, a aprendizagem ao ar livre, pode passar. E a gente vem mais recentemente fazendo experiências mesmo de construção desses espaços, né, que a gente que juntam essa ideia de resiliência, né, climática e desenvolvimento infantil, que a gente vem chamando de parques naturalizados, pode passar, e que a gente fez algumas experiências pilotos, né, em alguns municípios que fazem parte da rede Urban, que para implementar esses parques, esses pátios escolares naturalizados, e é um pouco também isso que eu vou apresentar aqui para vocês, pode passar. Então, ao longo dessa trajetória e no sentido de uma convergência, né, de tantas linhas de trabalho, da educação ambiental, da educação climática, a gente vem formulando um pouco essa ideia da educação baseada na natureza, né, que consiste mesmo nessa convergência de pensar a adaptação e mitigação climática, a restauração da biodiversidade, a redução da poluição, as estratégias que fomentem o vínculo e o acesso da criança à natureza e o desenvolvimento de habilidades, né, e competências para o enfrentamento da crise climática. Pode passar, por favor.
E esse conceito, né, que a gente está aí trazendo, tem assim esses 4 eixos, né, que são das escolas, então pensar em infraestrutura, instalação, operações, currículo, né, a parte da comunidade e a parte da cidade. Pode passar. Eh a ideia então é propor soluções inovadoras e sustentáveis, né, de forma participativa, multisserial, setorial e inclusiva, e também que insira, né, como você pode ver na próxima página, um bem-estar, né, e a saúde física e mental e o desenvolvimento para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, como elemento central, né, do pensamento dos espaços escolares e também dos territórios educativos, e que envolva, né, o manejo e o plantio e para a mitigação, né, dos impactos das mudanças climáticas, e que possa contribuir, né, com o vínculo, da criança com a natureza. A gente entende que esse afeto, esse vínculo, né, esse primeiro passo, assim, da criança brincar na natureza é o que cria essa vinculação, e isso é uma semente para uma ética do cuidado, né, com ela, com o outro também, com o planeta, né, a gente realmente não cuida daquilo que a gente não gosta ou do que aquilo que a gente não tem vínculo. E também para pensar, repensar, né, esse modelo de escola tradicional, onde a sala é o locus da aprendizagem, e ampliar, né, em diálogo com a educação integral, né, as possibilidades pedagógicas para outros espaços educativos, né, que vai para além desse desenvolvimento cognitivo e que também, supere ou, reveja, né, essa lógica adultocêntrica, né, onde o professor passa o conhecimento e a criança está ali sentada recebendo, que vem também de uma tradição bastante colonialista das nossas escolas. Então, na parte de currículo, né, dentro dessa parte da educação baseada na natureza, que está aí já adiante na apresentação, a gente então tem como princípio, né, esse brincar com e na natureza, né, a permissão para que a criança tenha esse contato físico, essa interação, essa experiência, né, com o corpo dela, formando memórias, né, com essa oportunidade mesmo do brincar livre, como essa escuta do desejo e da investigação própria da criança para o seu desenvolvimento. A aprendizagem ao ar livre, né, como essa cena mostra, né, uma aula de matemática, então não precisa ser só sobre, né, assim, as áreas da ciência da natureza para compor essas aulas, mas todas as áreas do conhecimento podem ser feitas do lado de fora, trazendo maior bem-estar, mais corpo, né, mais experiência do corpo dentro dessa aprendizagem. A educação climática, né, para sustentabilidade no sentido de resolução de problemas, né, eu acredito que a educação climática tem bastante desse olhar, e a Raquel vai poder falar muito mais, assim, sobre isso, né, do quanto que de certa forma, uma leitura dos territórios, né, um olhar para diversos tipos de problemas locais, e também para essas soluções de problemas, né, trazendo um repertório, né, de competências e habilidades para o enfrentamento desses problemas. Pode passar, e aí já vou, caminhando para o final. Aqui um exemplo, né, desse, a gente de uma reforma que a gente fez, né, então que a gente fez alguns jardins de chuva, uma região de alagamento, trouxe um laguinho, colocou mais permeabilidade do solo, né, tirou o cimento, e que o Brian, de 9 anos, resumiu, né, nossas investigações com o jardim de chuva, falando que o jardim de chuva é para a terra beber água. Então, um pouco dessa síntese através da experiência que a criança constrói, né, a partir da experiência. Pode passar, por favor. E na escola, então, instalações e operações, pode passar para frente. Então, a gente vem investindo, né, nessa revisão da infraestrutura, que é em Sobral, uma escola com
uma planta do FNDE, Caruaru, desculpa, uma planta do FNDE que pode passar. A gente trouxe maior, né, tirou bastante parte do pavimento, trouxe solos mais permeáveis, a estrutura de sombra, porque lá é muito calor, o plantio de árvores para futuramente sombrear e também trazer mais esse conforto térmico, além de outras, né, riquezas que uma árvore traz. Instalou outros brinquedos, então pode passar. A gente vem trabalhando então nesse sentido na arborização, no enriquecimento mesmo da biodiversidade da escola, pode passar no manejo da água, então direcionando as águas, né, ou para o brincar mesmo e para refrescar, para trazer esse conforto térmico, mas também para poder fazer, por exemplo, esse lugar que foi construído, ele tem um lugar que dá vazão para regar, né, os plantios que ficam ao lado. Aqui, então, para a permeabilidade do solo, né, esse outro slide, né, trazendo essa permeabilidade do solo, que era um estacionamento, e aí depois a gente tirou e colocou mais, né, um piso de terra. Os mobiliários, né, e os brinquedos naturalizados, então, feito de elementos naturais, vocês podem ver na próxima slide. Né, então com esse tipo de estrutura que usa elementos naturais, aproveitando os relevos, né, e aproveitando, criando maiores desafios para as crianças, pode passar. Então aqui alguns exemplos que vocês podem ver nessa imagem, aqui foi numa creche lá em Fortaleza, pode passar. As estruturas, né, para sala de aula ao ar livre, aí pode ir passando, que tem algumas imagens sobre isso. Então essas estruturas simples com toco, a gente vem até fazendo com poda, né, de árvore das prefeituras, né, esses espaços, e uma integração, né, com a arte local e os elementos naturais, pode passar, por favor, trazendo também esse diálogo, né, com as culturas e com o pertencimento das crianças, né, trazendo essa valorização mesmo para a produção dos artesanatos, né, e da cultura material local, né, para também fortalecer uma ideia, né, de autoestima mesmo. Então aqui eu trouxe um antes e depois, né, então desse pátio naturalizado que a gente fez aqui em São Paulo, então era um espaço assim à esquerda, bastante abandonado, e depois como ficou, pode passar. Aqui também o espaço de parquinho, né, que tinha, que hoje já está bastante diferente, mas que a gente abriu toda a lateral, perto do muro esquerdo, né, que fica lá no Jardim Pantanal, então uma região que alaga bastante, a gente construiu jardim de chuva e um sistema de drenagem, né, da água e plantou muita coisa. E a gente vem, então, agora como próximo passo, né, sistematizando essas experiências num guia, né, de soluções baseadas na natureza e naturalização dos espaços aplicados no espaço escolar. Pode passar, então isso daí é como mais ou menos, é um pouco spoiler, assim, né, de como que vai ficar. E aqui a gente continua fazendo esses estudos sobre as plantas do FNDE e as possibilidades de naturalização desses espaços, então para também a gente trazer sugestões, né, para a política pública, um pouco aqui, essa imagem foi só como a título de exemplo, né, de possibilidades de outros espaços, de outras infraestruturas para as escolas que sejam mais resilientes, né, às mudanças climáticas e também possam ampliar as possibilidades pedagógicas das escolas. Bem, pode passar. Aí aqui é um perfil desse exemplo, e eu não sei como eu estou com o meu tempo, tem mais uns 5 minutinhos só de apresentação, e se der, não, não tem. Então aí eu acho que já deu, tá, já eu acho que o mais importante foi falado, Mas e... não, é rapidinho, mas eu acho que o mais importante já foi falado, Bia. Aí qualquer coisa, se der tempo, depois eu passo mais um pouquinho. Mas é isso, por enquanto eu acho que é isso, muito obrigada. Paula, beleza. Obrigada a você. A gente está com meia hora para cada uma, daí já acaba, entendeu? Está Passa maravilhoso, acho que dá rápido. vontade de continuar. Passa muito rápido e outra, gente, eu acho que eu já vou passar a palavra para a Raquel, mas no mini comentário aqui sobre o que a Paula traz, a gente está realmente mexendo na concepção de educação, né, aproximando infraestrutura de educação integral,
tem coisa bem longe da educação integral hoje, ainda é a palavra infraestrutura escolar, né? Tipo, nada a ver. Então, Paula, muito obrigada. Acho que traz habilidades aí de pensar essa integração do ambiente no processo educativo, na verdade é isso. E aí eu passo então para a Raquel, 20 a 25 minutos, viu, Raquel? E a palavra, se você quiser começar pela tua autodescrição, agradeço. Ok. Bom, eu sou uma mulher branca, grisalha, com o cabelo meio comprido até o pescoço, e uso óculos, e tenho 70 anos, e estou com uma blusa branca, um colar indígena de Tucumã preto, e estou sentada numa mesa de reuniões no lugar onde eu trabalho, e eu posso aproveitar para dizer que eu trabalho no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Eu tiro esse naturais de desastres, porque eles são socioambientais, eles não são naturais, e nesse instituto, é um instituto vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo federal, né, do Estado brasileiro. E eu coordeno um programa que se chama Semadem Educação, e que no final eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas agora eu gostaria de falar sobre o tema, né? E nós temos, então, eu vou falar sobre como é que a gente percebe a educação integral em escolas que sejam sustentáveis e resilientes. É bem parecido com o que a Paula falou, só que é mais voltado para uma política pública, né? E vamos lá, próximo slide. E eu gosto de começar pensando junto com vocês, né, que com uma frase de um pensador, um antropólogo, eu sou antropóloga também, chamado Bruno Latour, que é francês e ele faleceu, mas ele disse o seguinte: o tempo em que podíamos esperar sair disso não existe mais. Nesses assuntos, a esperança é má conselheira. Já que não estamos em uma crise, isso não vai passar. Será preciso lidar com isso. É definitivo. O novo regime climático. Mas tem uma frase do Paulo Freire, né, o próximo clique, que é um grande mestre para nós, e que ele diz assim, como o Bruno Latour disse, não tem esperança, né? Mas com a educação, a gente tem que ter esperançar, que é um termo do Paulo Freire, e que diz assim, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. E é o que nós queremos fazer para entender como é que essa educação pode ser transformadora no novo regime climático em que nós estamos vivendo. Não é uma crise. Podemos passar para o próximo? E nós fizemos uma pesquisa, né, e que é com dados de 2012, então já mudou muita coisa, e foi publicada em 2016. Nós estamos atualizando essa pesquisa aqui no Semadem, né, pelo Semadem, e com o Vitor Marquezine e a Viviana Aguilar, nós escrevemos esse artigo e nós sobrepusemos as escolas do INEP, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o criador, né, dessa educação integral, e a gente sobrepôs com os municípios que são monitorados pelo Semadem. Na época, atualmente, são 1.038 municípios. Dos 5.000 municípios
brasileiros, que eu acho que todos deveriam ser monitorados atualmente. Estamos caminhando nessa direção, mas nós sobrepusemos com o mapa de escolas do INEP. E a gente pode ver as escolas em verde aí, são as escolas em risco hidrológico, né? E a Paula falou sobre esse risco, né, de inundações, alagamentos, enchentes. E as escolas em vermelho ali estão nos polígonos em que estão em risco geológico, de deslizamentos de encosta. E nós chegamos a mais de 3 milhões de pessoas vinculadas a essas áreas de risco. E isso quer dizer, não são as escolas só, é a comunidade escolar, e a gente prefere falar em comunidade escolar, que é muito maior do que a escola em si, com todos os familiares e todo mundo que trabalha na escola, estuda, e que também é da vizinhança dessas escolas. Próximo. E nós temos uma utopia, né, que é essas comunidades escolares sustentáveis e resilientes. A Paula já deu o gancho, né? E como é que elas são? E isso depende desse conceito de educação integral. Integral em tempo integral e em espaços integrais também, né? E que tem a ver com o espaço físico, o currículo, a gestão e a relação com a comunidade. Tudo isso tem que ser integrado e tem que estar na escola como uma espécie de referência de como a gente tem que lidar no novo regime climático com as comunidades escolares. E essa escola não é modelo, não é exemplo, é uma referência possível que dá até um estranhamento, porque é um espaço físico que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas também tem que ter coerência com o currículo, né? E que junte saberes científicos e tradicionais, né? Os conhecimentos originários das populações indígenas, dos quilombolas, das populações rurais, né? De pequenos agricultores, e também os saberes da ciência. E numa postura crítica com relação a essa construção social que nós fizemos, né, de uma sociedade que está colocando em risco a teia de sustentação da vida no planeta, está colocando em risco o planeta, né? E nós temos que ter uma postura crítica, mas voltada para a sustentabilidade, para a percepção do risco, né? E o risco é o que anuncia um desastre, e os riscos são socioambientais, assim como os desastres, eles não são naturais, porque eles foram construídos socialmente, né? Por essa sociedade que é predatória e que está colocando em risco a vida. Numa abordagem na escola, né, nesse currículo, num projeto político-pedagógico de uma escola, que é inter e transdisciplinar e que tem a ver com esses saberes científicos e locais também. Mas a gente trabalha também com a gestão. A gestão tem que estar preparada para ser adequada ao espaço físico, completamente diferente, que seja sustentável e resiliente. E com vocês estão vendo aí no meio, uma convidação, que é uma comissão de prevenção de riscos de desastres e proteção da vida na escola, que atua de forma transformadora com a comunidade, inclusive, e que pode participar da escola, né, num conceito de educação ao longo da vida, né? Porque as pessoas não nasceram sabendo como é esse novo regime climático. Nós estamos descobrindo juntos.
e na escola se faz pesquisa sobre isso. Próximo. E agora, a parte de cima, que é a questão física, próximo clique, em que a gente precisa pensar no espaço físico da escola, dessa escola que é uma referência de sustentabilidade e resiliência, a partir das características regionais dela e locais, né, que tem a ver com o bioma onde ela está localizada. Tem biomas que estão no Brasil e, por exemplo, um bioma cerrado. Onde eu moro, aqui, que é no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, tem uma mancha de bioma cerrado. Então, se você vai construir uma escola ou se você vai reformar uma escola, ela precisa ser adequada a esse bioma cerrado. Mas aqui é tudo Mata Atlântica, né? Pensando na sustentabilidade, né, nas questões da sustentabilidade, de como reduzir a pegada de carbono, por exemplo, como pensar numa energia limpa e captar energia e estudar a partir disso, e pensar na resiliência também, que tem a ver com o novo regime climático, né? Como que essa escola tem que ser construída pensando no clima e na vulnerabilidade também, que é a fragilidade das pessoas, das comunidades, diversos tipos de vulnerabilidade que a gente precisa lidar com isso. As crianças são mais vulneráveis, as populações mais pobres que não têm acesso a uma moradia digna, né, e de qualidade em um local que não seja área de risco. Essas pessoas precisam ser, essas comunidades precisam ser pensadas com relação a essa vulnerabilidade, para a gente reduzir a exposição ao risco e a vulnerabilidade. Próximo clique. E com isso, a gente precisa trabalhar com as escolas, mas também com quem constrói as escolas, o conhecimento técnico-científico, ter diretrizes de construção para escolas que sejam resilientes e sustentáveis, e a gente vai aprofundando um pouquinho mais, com soluções baseadas na natureza, que é essa SBN, que é um conceito muito interessante, que a Paula já contou bastante coisas, esse jardim de chuva. Eu adorei isso, que o jardim de chuva é para a terra beber água, né? A gente não pode impermeabilizar, e são formas muito ligadas na natureza e nesses conhecimentos tradicionais que são transformadoras, né? A gente não precisa ficar criando um mundo tecnológico e completamente não natural, né? Porque não é sustentável também. E as soluções baseadas na natureza são. E com as construções com adaptações locais, né? Isso pensando na realidade local, no contexto global, né? Antigamente se falava pensar localmente e pensar globalmente e agir localmente. Não é nada disso, a gente precisa pensar e agir local e globalmente. É tudo junto, entendendo o novo regime climático. Próximo. Aí tem uns detalhes, né, que eu não vou entrar muito, mas é só para ter uma ideia e que existem contradições entre o conceito de sustentabilidade e agora de resiliência, né, com relação à crise climática e aos desastres. A gente precisa trabalhar nos dois eixos, de forma que a gente elimine esse sistema insustentável em que a gente está vivendo, por isso tem desastres, mas e pense e reconstrua de forma sustentável.
químicos, né, e sociais da região, o bioma, a luz, da onde vem, o adensamento urbano, né, infraestrutura que já existe, inclusive não ficar construindo tudo novo, mas trabalhar com reformas e não ficar criando locais novos, mas aproveitar a infraestrutura urbana ao invés de sair dela, né, e esvaziar e deixar toda uma infraestrutura completamente aproveitar o que já existe, ao invés de ficar invadindo novas áreas. E com as escolas, especialmente, a gente pode reformar, mas reformar com a cabeça para a sustentabilidade. E os recursos hídricos, ter captação de água de chuva, a questão energética, né, de ter energia solar, mas estudar como é que essa energia solar está funcionando e como é que isso é distribuído para a rede depois, e ter relógios para entender tudo o que está acontecendo. Então, é a relação da edificação com o currículo, tá vendo? E fazer a gestão dessa construção em conjunto com a comunidade escolar e com as pessoas que estão construindo, que têm que ser locais. Fazer o projeto juntos e priorizarem a aprendizagem ao invés de simplesmente construir como se fazia, né? Juntar recursos tecnológicos, porque a gente tem e é importante usar as novas tecnologias, mas também os recursos naturais, sem degradar o meio ambiente, sem desperdiçar materiais, usar materiais locais, né? Fazer educação com todo mundo que está envolvido e pensar nas mudanças climáticas. Então, neutralizar carbono usando outro tipo de energia, plantar árvores, mas pensando em soluções baseadas na natureza com tecnologias de baixo impacto. E essa inspiração que eu falei, né, na sabedoria local, que a gente tem muito a aprender com os povos, né, locais e que sabiam muito antes da gente. Ayrton Krenak, ele disse que ele não está preocupado com os indígenas atualmente, né? Ele está preocupado com os outros povos, com o pessoal das cidades que está se autodestruindo. Os indígenas sabem como lidar, né? E a gestão de resíduos precisa ser feita e com muita clareza e pensando na sustentabilidade e não só em economia de dinheiro, né, ou gastos a mais. Jamais dá para pensar nisso dessa forma. Próximo. E com escolas resilientes, né, a gente precisa pensar nas edificações que sejam sólidas e que a escola pode ser usada e é preconizado pelas Nações Unidas, né, o Escritório de Redução de Riscos e Desastres, que a escola seja um abrigo para a comunidade. Mas muitas vezes a escola acaba sendo destruída, né, pelo próprio desastre. Então, como fazer com que uma escola seja sustentável, use materiais locais, mas ela também possa funcionar como escola-abrigo? Nós estamos conversando muito com escolas do Rio Grande do Sul que passaram pelo desastre, para tentar entender e fazer um projeto para mandar para as Nações Unidas de escolas resilientes, mas a partir dos dados tangíveis e intangíveis do que aconteceu com as escolas no Rio Grande do Sul. Centenas de escolas foram destruídas. E uma professora estava contando que a escola ainda não está, depois de 40 dias, ainda não estava totalmente funcionando, mas eles voltaram às aulas, e que o andar térreo ainda estava muito destruído, eles estão tendo que se espremer no andar de cima,
Então, a gente ficou conversando que, imagina, a reforma da escola sendo feita, não é refazer da mesma forma que era. Né? A gente precisa pensar que vai ter outras inundações lá e que o andar térreo não pode mais ser usado para salas de aula nem para biblioteca. Tem que ter outros usos das edificações. Então, é reconstruir, mas não igual, é reconstruir diferente, porque o térreo ficou completamente alagado. Então, tem que se adaptar e tem que estudar como é que vai ser essa escola a hora que reconstrói. E reformar as outras escolas em função da possibilidade de ter desastres que estão aumentando com a frequência e a intensidade e os locais onde esses desastres estão acontecendo. Não é que eles nunca aconteceram, eles aconteciam. Só que agora aumentou muito a frequência e a gente precisa se proteger. Vamos lá? O próximo. E para isso, na gestão, a gente precisa pensar nos sistemas de monitoramento dessa escola também. Na gestão e no currículo. A gente precisa trabalhar com o conhecimento dos riscos, e eu vou falar daqui a pouquinho das jornadas pedagógicas do programa SEMADE Educação, que eu coordeno, e em como monitorar as ameaças, né? Tendo redes observacionais, as pessoas se pesquisarem e pesquisarem o seu local, pensar num plano de comunicação de riscos, né, de alertas para a comunidade escolar, mas a partir dos conhecimentos, que são projetos pedagógicos de educomunicação, e que é colocar a voz das escolas na relação com as suas comunidades e também naquilo que eles consideram importantes. E tem a questão da resposta aos desastres. A escola precisa ter um plano de contingência que seja participativo, e que tenha as rotas de fuga, o mapeamento, onde moram os idosos, onde moram crianças pequenas, onde tem creches, onde tem cadeirantes, que são as populações mais vulneráveis e que a gente precisa ter essa rota de fuga e ajudar a Defesa Civil e estar em contato com a Defesa Civil para poder ajudar a sair daquele local. E, é claro, as edificações precisam estar adequadas. Vamos para o próximo. Agora, é o programa SEMADE Educação, para dar uma ideia para vocês como a gente está trabalhando com essas questões e como é que a gente deve chegar nas escolas que sejam sustentáveis e resilientes. Nós somos vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia e não ao MEC, né? Então, nós trabalhamos de uma forma paralela, complementar, mas numa escola integral, eu acho que a gente, com uma educação integral, a gente precisa integrar todos esses conhecimentos, né? A ideia é ter um SEMADEM microlocal, e nós já temos centenas de escolas trabalhando conosco, e que elas fazem pesquisa, monitoramento e alertas dos desastres. Nessa dimensão, são 3 eixos também, assim como o Instituto Alana, e muito parecidos. Nós trabalhamos com ciência cidadã, com diversas jornadas pedagógicas. Uma delas, que eu queria falar rapidamente sobre ela, chama-se PluviPet, né, que é pluviômetros de garrafa PET, mais um aplicativo móvel, um app que se chama Dados à Prova d'Água, e que a gente cria redes observacionais de pluviômetros de garrafa PET, em contato com a Defesa Civil para poder marcar os níveis daqueles lineares de cada local, que é muito diferente de um local para o outro, e
e a gente monitora os jovens, os alunos, os estudantes, os professores, monitoram o seu local, né, com relação à chuva. E é ciência, porque tem que ter aquela disciplina científica, né, de monitorar todos os dias, marcar numa planilha, colocar no aplicativo e daí estudar num painel de controle. E para tudo isso nós temos protocolos que mostram como fazer isso nessa jornada pedagógica. E aconteceu com essa jornada pedagógica uma experiência muito interessante. Nós fizemos uma formação em 2021 nas 5 regiões do país. Eu vou encerrar já. E nós fizemos, e a região metropolitana do Recife estava envolvida nessa formação. Aí o que aconteceu foi que 3 meses depois da formação, teve um desastre muito grande na região metropolitana. E nós tínhamos trabalhado com 2 escolas e a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, que fica na região metropolitana. E daí lá não teve nenhuma morte, né? E 186 pessoas morreram na região metropolitana. Metade desse número foi em Jaboatão dos Guararapes. Só que os jovens, naqueles 2 bairros que a gente trabalhou, eles colocaram no aplicativo e foi para o painel de controle que tinha 6 dias antes, que tinha um aumento muito grande nos milímetros de chuva, e eles retiraram a população do local e não morreu ninguém. Enfim, salva vidas esse conhecimento. E eles têm contato com os saberes locais também. E na minha opinião, a gente precisa continuar trabalhando com esses jovens para fazer as transformações a partir dessa comissão de prevenção de desastres na relação com as comunidades. E tem uma área de mobilização, que é uma campanha, #Aprender para Prevenir, que todos os anos a gente faz para formar essa rede de escolas e comunidades na proteção do Brasil. Próximo. E aqui nós criamos diretrizes de educação ambiental climática, que estão disponibilizadas no site, né, do SEMADEM Educação e do FUNDE, do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Não vou entrar em detalhes. Agora é o último slide, que é uma fala do presidente Lula, que ele disse assim, quando ele visitou o desastre do Rio Grande do Sul agora, né? Ele disse assim: nós precisamos colocar no currículo educacional brasileiro a educação para o clima, que a gente chama de educação ambiental climática. E isso é muito importante. Tem toda a base da educação ambiental, da sustentabilidade para a resiliência. O que estamos vendo no Rio Grande do Sul e no restante do mundo é muito sério. Eu termino por aqui. Muito obrigada. Nossa, Raquel, gente, eu não sei você, mas eu estou muito emocionada, até como pesquisadora da área, né? Estou formada já há 41 anos, né, como arquiteta urbanista, e é impressionante o momento que a gente está vivendo, a oportunidade tem, inclusive, no tapete da educação integral, né, nas asas da educação integral, de realmente fazer a escola estar ligada à vida. A escola está ligada à vida, para dar sentido a ela, mas também porque a vida precisa da escola. Fazendo tudo isso, né, que a Paula e agora a Raquel traz com um plano totalmente detalhado e já sendo implementado. Eu vou passar para a Miriam, mas eu queria só fazer 2 observações rápidas, bem mesmo, sobre a importante integração do trabalho das ONGs e dos institutos no país, ou seja, a gente fazer um mapeamento, o Centro de Referência já faz isso, né, gente? Mas eu acho que é importante, tem muita gente fazendo coisas incríveis que podia fazer junto, mais junto, né? Porque muitos começam com relatórios
isso do zero, muitas vezes, né? Então, isso é uma coisa. Outra, a importância da intersetorialidade a nível ministerial, né? Que a gente, dentro do próprio MEC, a gente tem várias secretarias que ainda faltam, não estou falando do MEC historicamente, mas também outros ministérios que atuam em questões que se dessem as mãos, e eu acho que a Secretaria da Pilar Lacerda, que hoje se apresentou aqui na abertura, no Ministério de Direitos Humanos, poderia ancorar, incubar esse projeto de intersetorialidade ministerial na secretaria dela de infância e adolescência. Não que a escola não vá pensar nas outras gerações, mas eu acho que seria bem interessante já otimizar as ações com relação a direito, né? Todo mundo que está falando de direito. Então, Miriam, agora é com você, você tem de 20 a 25 minutos. Bem-vinda, querida. Se quiser começar com a tua autodescrição, agradeço. Antes da autodescrição, eu quero dizer que meu nome é Miriam, eu sou da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que é um organismo internacional, intergovernamental, que trabalha em diversas áreas, entre elas tem uma área forte de pesquisa, de formação, com vários projetos e programas. Bom, me autodescrevendo, sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho claro antes do ombro, né? E estou um pouco rouca também e com dificuldade de falar, porque na minha casa não tinha mel. Eu que fui lá correndo tomar mel, não tinha. Mas, enfim, se começar a ficar muito baixo, você me chamem a atenção. É um prazer, queria agradecer o prazer de estar aqui com a Raquel, com a Paula, com a Bia, que são pessoas muito importantes, né, quando a gente fala em clima, mas queria dizer também que eu vou falar em clima um pouco diferente. Eu vou falar em clima na escola, em clima escolar. E eu acho que tem relação com tudo que vocês falaram, porque evidentemente que existe uma dialética entre o que acontece dentro e o que acontece fora, e vocês acabaram de falar isso. Bom, eu quero voltar para dizer que a escola é a principal instituição frequentada por crianças, adolescentes e jovens, onde a sociabilidade e a convivência têm papel primordial, na medida em que se aprende a conviver com a diversidade dentro de uma perspectiva mais humana e solidária. É um momento único na vida desses sujeitos, e assim ela tem que ser. Uma educação integral, de qualidade, que valorize a diferença, a diversidade, e que possa mudar o que várias pessoas falaram hoje, a cultura escolar tradicional, reinventando novas práticas institucionais. A escola tem que exercitar atitudes e habilidades que possam controlar emoções, manter relações sociais positivas, que levem os indivíduos a tomar decisões responsáveis, devem estar inerentes ao processo de formação da educação integral. E ela é essencial para o desenvolvimento da autonomia, da capacidade crítica, da busca de emancipação, bem como da formação da identidade. Assim são as interações e os vínculos entre os vários atores que compõem a escola, que permitem uma aproximação de suas vivências, dos seus conflitos, que possam possibilitar ou dificultar ou impedir a efetivação das garantias desses direitos. Paulo Freire sempre disse que as escolas não são locais nos quais não são locais que só se aprende, mas são locais que se estabelecem vínculos, se criam sentimentos e se criam emoções. O tema das emoções é muito importante porque mostra a relação entre macroestruturas, afetividade e apresenta muitos matizes. Por um lado, se parte do suposto que as emoções aparecem
através de vínculos sociais que as pessoas participam, o que promove uma diversidade de mundos sociais possíveis, aumentando o potencial de promover diferentes experiências. No plano macrosocial, significa que a sociedade promove estruturas afetivas específicas que podem ser identificadas e, em certo modo, derivadas dos padrões relacionais que as caracterizam. Importa reconhecer a escola como instituição fundamental. A gente não pode esquecer que também para Bourdieu, não quero deixar de falar isso, a escola é um espaço de aquisição de capital social e cultural, né? E também, como eu já falei, de socialização. É nesse âmbito do que é escola que surge a questão e as reflexões sobre a convivência escolar. E essas reflexões têm importância para uma escola de educação integral, onde estudantes, em um ambiente seguro, podem desenvolver seu potencial através das suas experiências, das suas relações interpessoais, estabelecendo em comunidade, em redes sociais, ações conjuntas que podem proporcionar pertencimento e identificação. A subjetividade é afetada por valores relacionais, a forma como nos relacionamos, os objetivos das relações e a importância que se dá a algumas regras de comportamento são fundamentais na sociedade. Então, lapidar as relações se torna algo palpável. Ao mesmo tempo, a convivência é geradora de conflitos, de problemas e, principalmente, nas formas de lidar com o outro. A convivência é um dos fatores mais importantes das relações sociais e é determinada, segundo Rosário Ortega, pelas más ou boas relações. Se parte da ideia que a escola, e a gente já falou muito nisso, não são só espaços de transmissão de conhecimento. E a convivência escolar parte de uma percepção positiva, onde a escola é tida como espaço educativo, seguro, desejável, contando, e aí entro eu, com um clima escolar positivo. Para implementar programas de convivência, é possível ter um diagnóstico, é possível e é obrigatório ter um diagnóstico do estado em que se encontra o sistema educativo, que nós justamente não temos. Identificar os aspectos que devem ser modificados, com um debate interno e que participem todos os atores da escola, e que se defina com acordos mínimos curriculares, organizativos, projetos, conjuntos de mudança, formação, análise, que tenham relação com os problemas encontrados. Os projetos de convivência têm como objetivo mudar o clima escolar, desenvolver, como diz Ortega, uma intervenção global na escola. O clima escolar, por outro lado, é reflexo do que a escola é, do que ela tem na sua essência, tanto em relação ao trabalho desenvolvido, como ao que diz respeito à natureza das relações estabelecidas entre os seus atores. Muito se discute da importância do clima, e há pesquisas nacionais e internacionais mostrando como esse é um fator importante. Uma autora que se chama Carrá diz que o clima escolar tem relação com normas, valores e atitudes, e é um dos principais indicadores do funcionamento da escola. Tem relação com a compreensão das regras, percepção de justiça ou injustiça, proteção,
Desse modo, é uma interface na qualidade da relação entre os diversos sujeitos. Na escola, assim como em outras instituições socializadoras, princípios e valores são pautados por regras formais ou informais. Bom, resumindo aqui, o clima escolar, para muitos autores, por exemplo, para Cohen, Mercabe, Carrat, Thibault, tem relação com a qualidade da vida da escola e seu funcionamento, normas, valores, atitudes, compreensão de regras, sensação de segurança, percepção de justiça e proteção, comunicação, relações interpessoais, práticas de ensino, sentimento de pertencimento, não só de estudantes como de professores, clima relacional, clima educativo, clima de segurança, clima de justiça e infraestrutura. A partir de 1912, se vem apontando o clima escolar como uma das principais causas de questões como repetência, evasão, abandono escolar. E o clima escolar, para o Centro Nacional de Clima Escolar, segundo Cohen, significa o julgamento que pais, educadores e alunos têm da experiência de suas vidas na escola. Leve em conta, não o indivíduo, e isso é muito importante, mas a escola como um grande grupo, e os diferentes grupos sociais dentro da escola. Nesse sentido, é oportuno não limitar o estudo e ação sobre clima escolar apenas aos alunos. Nós temos que pegar como um todo, como todos os membros da comunidade escolar. Temos que falar da segurança dos professores, das suas relações sociais e emocionais com os colegas, a qualidade da liderança devem ser incluídas, a interação e a percepção desse clima pelos pais e a violência contra e pelos funcionários. Também deve ser levado em conta, mesmo que esteja muito mal documentada na literatura. Então, finalmente, a qualidade e o estilo da vida na escola. A OCDE também tem levado muito em conta a questão do clima escolar. E para a OCDE, primeiro, isso tem a ver com os relacionamentos, o respeito e valorização da diversidade, participação dos estudantes na aprendizagem e na disciplina, ajuda mútua, participação dos pais e familiares outros nas decisões. Qualidade do ensino, alta expectativa de sucesso, ensino diferenciado, ajuda prestada aos que mais necessitam, aprendizagem ligada à vida real, recompensa, criatividade, valorização, participação identitária. Tem também a ver com a segurança física. Tem que ter um plano de crise, tem que ter regras claras, comunicadas, respostas claras à violação de regras, sensação de segurança, segurança emocional e tolerância às diferenças, resposta ao assédio, à violência sexual e resolução de conflitos. Tem a ver, e isso é muito importante, com o ambiente físico, porque vocês falaram muito de clima, vocês falaram em mudanças das escolas, mas quando a gente faz pesquisa, e nós temos muitos anos de pesquisa sobre violência nas escolas, um dos temas fundamentais é a infraestrutura da escola, a limpeza, o espaço, o equipamento adequado, a estética e as ofertas extracurriculares. Tem a ver também com o sentimento de pertencimento, de estar conectado a essa comunidade escolar. Tem a ver, efetivamente,
com a possibilidade de participação. Tem a ver com a reação da escola aos comportamentos de risco. Tem a ver, como dizem todos os outros autores, com as regras que acontecem nas escolas. Outros, ainda falando de OCDE, tem a ver com a qualidade do edifício escolar, sua degradação, sua limpeza, a dimensão, a luminosidade das aulas, o sistema de aquecimento nos países que faz frio ou de ar-condicionado nos nossos países, o estado das zonas comuns. Tudo isso tem um impacto na moral dos professores, dos estudantes e, portanto, do clima escolar. E também nós pensaremos no nível de ruído dos edifícios, que também são fatores de estresse. Existe uma teoria que se chama The Broken Windows, que eu acho que pode ser muito utilizada na escola, que quando existem espaços não cuidados, as pessoas tendem a continuar não cuidando. Se você tem papel no chão, você joga papel no chão. Se você tem pichação na escola, você continua pichando. E isso eu acho que é importante para as escolas. A relação entre professores e alunos, a disciplina e a violência e o envolvimento dos alunos. Embora muitos argumentos a favor de um clima positivo tenham sido baseados nos últimos anos no sucesso da aprendizagem, o clima escolar, além disso, tem um valor em si, pois ele cria valores democráticos e cívicos. E ele mexe com uma maior ou menor desigualdade. Um clima escolar positivo ensina a cooperação entre pares e professores, promove estabilidade emocional e tudo isso é importantíssimo para a socialização. O Éric de Barbier, que é um pesquisador francês, ele fez um estudo para o governo francês, falando da questão do como melhorar o clima escolar, e ele diz que é importante melhorar o ambiente físico, que isso tem impacto na moral e no empenho dos professores e no envolvimento dos alunos. Ele fala nos prédios. Bom, ele dá uma série de detalhes aqui que não vou ter tempo de falar. Ele fala no fator do tempo, porque ele diz o tempo que as crianças e os professores ficam na escola é asfixiante dentro da sala de aula e é estressante. Ele fala da importância da vida em equipe, que cada membro da comunidade escolar é responsável pelo clima de trabalho e pelo todo. E são essas três questões que ele levanta. Existe um programa, que é um programa quebecois, de luta contra a violência nas escolas, e que eles falam que é preciso aplicar princípio de vida coletiva, propiciar tratamento igual entre todos, prestar atenção no outro, saber como se defender, saber se comunicar, ter conhecimento do meio onde vivem os estudantes, criar sentimento de pertencimento, cultivar cultura de pesquisa e conhecimento, que isso também é fundamental, proporcionar possibilidade de participação, pensar atividades importantes para os alunos, avaliar e criar conselhos de alunos. Nós temos que falar também na gestão democrática, quando a gente fala em clima escolar. Nós sabemos que a gestão democrática ela é também fundamental para o bom clima escolar, na medida que esse modelo de administração envolve gestores, coordenadores, docentes, funcionários, estudantes, familiares e demais pessoas. Eu estou falando na participação ativa de todos os membros da comunidade. Eu estou falando na transparência da informação. Eu estou falando na garantia de igualdade de voz e da participação independente
do papel oposição que se tenha dentro da escola. Eu estou falando do respeito à diversidade. Eu estou falando do incentivo à colaboração. Eu estou falando da escolha de representantes para conselhos escolares, conselhos de classe, comissões pedagógicas, entre outros. Embora a implementação da gestão possa variar em diferentes sistemas educacionais e culturais, de modo geral, se visa criar um ambiente inclusivo, participativo, responsivo às necessidades de todos os envolvidos. Isso não apenas fortalece a educação integral, a qualidade da educação, mas promove senso de pertencimento, de responsabilidade, que pode ser compartilhado entre os membros da comunidade. Conforme diz Nussbaum, que é uma filósofa americana que trabalha com a questão da educação, nada mais é determinante para a democracia que a educação dos seus cidadãos. A escola deixa marca na vida de seus estudantes e professores, bem como marcas afetivas para sentirem-se nesse espaço cuidados e protegidos. Eu acho que um dos temas do clima escolar é também a questão do cuidado. A escola tem que ser um lugar não só de afeição, mas um lugar também de cuidado. Ou seja, vislumbrar no horizonte, segundo Kaplan, uma pedagogia humanizadora e trabalhar sobre a ética do cuidado. É na escola que fabricamos sonhos e laços. Culturas afetivas e culturas acadêmicas devem estar imbricadas, e a escola pode e deve ser um local também de suporte afetivo, de transformações de vida, chegando direto ou indiretamente a novos mundos. Lembramos que não existimos enquanto indivíduos isolados. Somos seres sociais interdependentes, onde o cuidado é importante e implica uma relação de reciprocidade. O espaço escolar pode e deve ser onde existe reparação das várias feridas sofridas e vividas. A escola deixa marcas vitais na vida de seus estudantes e professores, assim como dos familiares. Marcas efetivas para sentirem nesses espaços, que podem ser também cuidados e protegidos. É o que Kaplan refere-se a uma pedagogia humanizadora, trabalhando sobre a ética do cuidado. Foi. Eu pulei tanta coisa que eu falei. Eu fui pulando. Mas você calculou perfeito, Miriam. Muito obrigada. E todo mundo pulou, viu? Todo mundo pulou, porque é isso, é muito denso. A gente está falando de uma outra lógica de gestão da infraestrutura escolar. Né? Você está dizendo de sentimento de pertencimento, de vida coletiva, sobre a ética dos afetos, do e da participação. Isso não é que seja novo, mas isso ainda não está implementado no cotidiano, né? Na forma e organização escolar, que ainda responde a comandos de um outro tempo, ou com digamos, outra concepção de educação, que é não integral, mas desintegradora, digamos assim. Então, eu vou fazer só uma amarração, vou tentar, que eu acho que já está bem amarrado, né? Muito feliz essa mesa, gente, muito, né? Que temas complementares, essa ideia de um clima interno, ou digamos do astral da escola, que a gente chega num lugar e fala, o clima não está legal, né? Eu acho que é disso que a Miriam está falando, e vocês viram quantos itens interferem, né? Ela está falando das relações, mas que a Paula e a Raquel também falaram, né? Ou seja, refletir sobre infraestrutura à luz da equidade não é mais falar só de investimento, de custos e prazos, e de parede, e de telhado, de ampliar a quadra. É bem, gente, a gente está fazendo um deslocamento,
não que seja hoje nós quatro, tá? Mas está sendo feito, né, na história recente, um deslocamento dessa discussão. Não é sobre projeto padrão que a gente está falando, é um pouco até na contramão da padronização. Aí a gente fez essa mesa mesmo para aproximar, então, a concepção de infraestrutura da concepção de educação integral, né? Utopias, eu diria até, Raquel, utopias, né? Porque são para nos vincular ainda ao lugar onde a gente está. Né? Então, a gente está falando de saúde, de bem-estar, de natureza, de crise climática, dos afetos. Né? Como a Tereza falou no começo do Avante, sobre indissociabilidade, cuidar e educar que a gente está falando, sobre a indissociabilidade da escola com o lugar onde ela está, sociabilidade da escola com as pessoas que a habitam. Cada um ali importa com as suas questões, né, com seus problemas, digamos. E que tempo é esse, se a lógica é da aula? Né? Então, acho que a questão que a gente... esse ambiente para a vida de um outro jeito. Então, eu queria... desculpa que eu fiz umas anotações só para não perder. Mas também a escola precisa estar preparada para discutir, gente, infraestrutura e custos. E aí a gente está se desenvolvendo de trazer o OP de volta, o orçamento participativo, principalmente criança, quando as crianças discutem o custo das coisas e as prioridades. E aí, para poder superar o racismo ambiental, o racismo territorial, estão presentes na escola atualmente. Então, esse OP Escola é um projeto que está aí sendo desenhado aqui no nosso campo, digamos assim, né? Para que as escolas se preparem para não serem mais invadidas de cima para baixo. Viemos fazer o banheiro para deficiente, é ali. Oi? Então, a escola se coloque como dona do pedaço, a comunidade vai autorizar as reformas e ampliações a partir se ela for convocada. Agora, quem que vai estar ajudando a escola? Os técnicos e especialistas. Acho que aquelas mandalas que a Raquel desenhou estão muito claras. Sim, precisamos dos técnicos e especialistas com seus saberes, arquitetos, engenheiros, geólogos, agrônomos, mas eles têm que estar a serviço do que a escola quer. Esses dois grupos juntos precisam estudar juntos. As universidades, os arquitetos estão sendo formados ainda para fazer presídios e conventos e manicômios bonitinhos. Então, há que ser a formação também, né, dos engenheiros e arquitetos, e para isso eu trago uma outra novidade, que a gente está pensando junto com o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma residência em arquitetura escolar. Não vai se tratar de arquitetura escolar, vai se tratar de ambientes para a vida escolares e não escolares. O tema da arquitetura escolar é muito pequeno para tudo que essas três mulheres trouxeram aqui para a gente. Porque para cuidar da casa comum, é preciso decidir sobre elas. É isso que vocês disseram. Para eu pertencer, como é que eu vou pertencer a uma escola que foi feito um projeto que eu nem sei por quê? Ou seja, isso que a Raquel, a Paula e a Miriam trouxeram com muita ênfase, tem que participar de todas as decisões lá do começo, junto, não é mais é desde e com as pessoas da escola. Agora, conselho escolar, gente, não é a diretora que vai escolher os bonzinhos, não. Não os professores que não atrapalham, ou seja, tem que ser democracia participativa na veia. Né? Não dá para ser, gente, escolher aquele porque não atrapalham. Então, é muito importante, eu acho, gente, de tudo que a gente está dizendo e for às mesas da manhã, e terminando, eu queria que as meninas sem todo mundo dizer o que deseja, mas também se preparar para dizer, porque nem todos da escola conseguem pensar sobre qual ambiente adequado para ele, se ele viveu a vida inteira num presídio, num ambiente de vigiar e punir, como é que eu vou dizer que eu quero um ambiente livre? Eu tenho
de um ambiente livre, eu acho que as crianças vão fugir. Então, essa conversa toda é uma formação em serviço conjunta, por isso interministerial, por isso intersetorial, por isso todos, a Alana, Flaxo, Semadem e etc., se juntando nessa causa, gente. Esse convite, porque as soluções baseadas na natureza, se a gente vai formar arquitetos, pedagogos numa outra visão, que a Raquel, eu acho que juntando o que as três falaram, mas na fala da Raquel está bem nítido os itens que tem que conter na formação de um arquiteto hoje. O que a gente tem que considerar? E quando a Paula faz aquele corte de água, ali aquela água é o quê? Né? Captação de água de chuva nunca fez parte num projeto de uma escola e tem que fazer. Então, isso, gente, eu quero passar para as meninas darem um tchau, agradecer muito e é isso. Muito obrigada e vamos continuar, né? Isso aqui é só um por enquanto, um tchau por enquanto. Obrigada. Quer rodar Paula e Raquel e Miriam para dar tchau? Bom, obrigada, Bia. Ótima amarração que você fez sobre nas diversas falas aqui. Foi muito bom ouvir Raquel, ouvir a Miriam. A gente, nesse processo, né, de construção desses projetos pilotos, foi um grande esforço da gente fazer de maneira intersetorial, né, com todas as áreas da prefeitura, né? Então, meio ambiente, com a parte de mudas, infraestrutura, planejamento urbano, porque também para olhar para o entorno da escola, né? Muitas vezes a escola não tem espaço, então olhar as áreas próximas à escola para poder ampliar, né, esse território educativo e ambiente de aprendizagem. Então, acho que é um grande aprendizado. E essa parte, né, que você estava falando da escuta, né, a escuta da comunidade escolar é essencial, né, a gente realmente são as pessoas que são usuárias da escola que pode falar sobre os seus problemas, sobre as possibilidades de melhoria, então tem que ser realmente um processo participativo e, né, falar para a Miriam, assim, o quanto que a gente, tudo isso que ela trouxe uma aula, assim, para a gente, né, sobre clima escolar, quanto dá para ver isso acontecendo na prática, né, o quanto quando a gente muda os espaços, a gente coloca mais intencionalidade sobre ele, a gente oferece convites, né, para ampliação das possibilidades do fazer dentro da escola, isso melhora muito os conflitos escolares, isso a gente percebeu. A ausência do plástico, por exemplo, na educação infantil, né, quando a gente começou a trabalhar com essa substituição por materiais mais natural, a possibilidade de quebrar, né, os materiais naturais são orgânicos e você vai repondo eles. Isso diminuiu muito o número de conflito por brinquedo, né, então isso foi bem impressionante também. Enfim, eu acho muito importante mesmo essa mesa e essas reflexões, né, quando a gente aumenta o tempo na escola, como que a gente também qualifica os espaços, isso está previsto até na portaria, né, do programa de educação integral em tempo integral, e que eu acho que essa mesa possa alimentar, né, essas perspectivas para que realmente o tempo e o espaço sempre andem junto, né, nos processos de aprendizagem. No mais, agradecer ao convite do Centro de Referência de Educação Integral, do qual o Alana também faz parte, sempre uma honra estar aqui participando e participando dessas trocas riquíssimas. Agradecer também todo mundo que está aqui assistindo a gente e essa mesa e essas ricas trocas que a gente teve. Muito obrigada, boa tarde. Bom, eu gostaria também de agradecer, como a Paula fez, mas e também de dizer que foi uma honra participar com essas pessoas que a gente conhece, mas é muito bom ouvi-las e integrar essas ideias. E dar um informe. A gente falou de intersetorialidade, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente e o MCTI, nós estamos organizando a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, a 6ª conferência, e que tem o nome Vamos Transformar o Brasil
com educação e justiça climática. E tem tudo o que nós conversamos aqui e que vai acontecer nas escolas em 2025, esse processo de conferência nas escolas, conferências municipais e regionais que são optativas, e conferência estadual e a conferência nacional, que vai ser provavelmente em setembro. Então, estamos juntas e fiquem de olho na conferência, todas as escolas precisam participar. Bom, queria uma vez mais agradecer estar aqui com vocês. É super importante os diferentes climas, né? Tanto o clima escolar como o clima na escola, o clima da comunidade, o clima da sociedade, etc. O que vocês trouxeram, as novas experiências. Queria dizer que seria muito bom se a gente pudesse incorporar nisso que vocês estão fazendo a questão do clima escolar, que eu acho que é fundamental, né? Porque eu acho que dá uma nova visão do que é escola. Porque a gente não pode falar só sobre o clima ambiental, a gente só não pode falar só sobre o que acontece nas casas, a gente tem que falar o que é escola, o que acontece na escola e como a escola pode ser mudada. E queria dizer também que depois, sobre a conferência que vai ter em 2025, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para dar algumas ideias. Sei que todo mundo tem ideias, mas queria te dar algumas ideias, né? E agradecer uma vez mais. Obrigada, gente. Bia, você também, óbvio, que é tão perspicaz, que sabe tanto resumir, que sabe tanto combinar os pensamentos. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Valeu, gente. Um abração. Continuemos.